Ainda agora a gente estava almoçando, a gente estava à mesa com o Sipak Pit Parril, e ele estava falando sobre a ideia de quebrar padrões de pensamento. E a explicação que ele dava conectava exatamente com o que eu penso do que deva ser Kung Fu. A ideia de a gente romper com o automatismo, romper com uma ideia de repetir as coisas e fazê-las por fazer, e de fato ter um nível de elaboração artístico. Eu tenderia a dizer boa tarde a todos e feliz aniversário ao senhor. Boa tarde, feliz aniversário tendem a ser cumprimentos, né? Eu vou estar cumprimentando uma pessoa. E dentro dessa ideia de romper com padrões, eu acho que o importante seria a gente entender essas palavras como uma espécie de um compromisso de fazê-lo. Tentar fazer com que a tarde seja boa para as pessoas e para mim mesmo. E com relação ao aniversário, com relação à felicidade, tentar fazer com que não o dia do aniversário, mas que o ano e os seguintes anos sejam de fato felizes. É a forma mais honesta que eu entendo de quando a gente fala feliz aniversário, a gente de fato desejar algo. E quando a gente fala boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, a gente se comprometer para que a tarde, a noite e o dia de fato sejam bons. Essa palestra começa com uma pergunta que eu me fiz sobre o que é ser mestre de Wing Chun. E eu comecei a entender, pensar melhor o que era sistema. Tem algumas dezenas de definições possíveis de sistema. O Sifu fala muito da ideia do sistema chinês, mas eu procurei buscar uma definição um pouco mais abrangente, que fosse para além do sistema chinês, mas que incluísse. E, na verdade, o sistema é um conjunto de elementos, eles estão interconectados e eles estão orientados para uma transformação. Portanto, em um sistema, de modo geral, ele pressupõe uma entrada, um momento que você está fora do sistema, um processamento, um momento que você está dentro do sistema, e uma saída. Saída essa que é consequência justamente de todo esse processo. Há uma transformação. E aí eu me perguntei, o que é ser mestre do sistema Wing Chun? Uma vez que o sistema Wing Chun está organizado, com todos os componentes organizados, e você tem acesso a todos eles, você tem uma investigação profunda por todos eles, e você se habilita para transmitir isso, você se torna um mestre de Wing Chun. O que transforma você num mestre de Kung Fu? Porque se nós chamamos sistema de Kung Fu, ou Wing Chun Kung Fu, nós entendemos que o Wing Chun é uma coisa e Kung Fu é uma outra coisa. Seria redundante falar Wing Chun Kung Fu se fosse a mesma coisa. Portanto, sendo o Wing Chun um sistema, o que seria o Kung Fu, de fato, e o que me habilitaria me perceber como mestre de Kung Fu? E aí, evidentemente, que a gente foi no aforismo do Meu Sikun Muyat, que dizia que Kung Fu sem sistema não é Kung Fu. Isso fica óbvio, são duas coisas diferentes. Eu lembro dele dizendo que o Kung Fu havia que ver um sistema para ele ter que ser trabalhado, ele não nascia com a pessoa. Ao mesmo tempo, ele diz, complementando, que o Kung Fu que depende de um sistema não é um bom Kung Fu. Isso carrega uma outra coisa importante, porque se existe bom Kung Fu, e aí tem uma polissemia, a gente poderia entender que existe mau Kung Fu, ou um Kung Fu eventualmente ruim no sentido de imaturo. Então é interessante, para mim, separar a ideia de que a gente necessita de um sistema, a gente necessita da expertise, do investimento, do entendimento verdadeiro do sistema para si e para o outro, mas tem uma coisa além. E para que o Kung Fu de fato seja bom, a gente precisa ir além. E para que de fato a gente se torne, além de mestres de Wing Chun, mestres de Kung Fu, é necessário ir além. E aí o que conecta, na verdade, essas coisas? Seria exatamente a vida. A vida Kung Fu é algo que a gente fala o tempo inteiro. Mas antes de chegar nela, eu queria ir num aspecto um pouco mais amplo e também me permitindo falar um pouco da minha própria vida. Tem um jargão, né, que diz que o que se leva da vida é a vida que você leva. O que eu particularmente acho uma grande bobagem, porque da vida você não leva. Vida não me parece ser sobre levar. Vida é sobre deixar alguma coisa. E vida, portanto, para mim, é aquilo que você deixa para outras pessoas. Há 2 anos e pouco atrás, boa parte das pessoas sabem disso. Há 2 anos atrás, 2 anos e pouco, encontrou-se dentro do meu coração um tumor raro, e esperado desse tumor era uma morte súbita. A qualquer hora eu podia ir embora. E naquele momento eu comecei a me perguntar quantas pessoas ao longo da minha vida, até aquele momento, eu tinha encontrado, eu tinha conhecido. E aí eu percebi que talvez
algumas dezenas de milhares, desde a minha infância, eu cruzei de uma forma ou de outra. E eu tive a consciência que naquele momento eu tive a consciência que a enorme maioria das pessoas com as quais eu cruzei ao longo da minha vida, eu já tinha visto pela última vez. Isso vale para todos nós. A enorme maioria das pessoas que nós nos encontramos ao longo da vida, nós já vimos pela última vez. E a pergunta é, se vida tem a ver com deixar, o que a gente deixou? E esse me parece ser o central justamente da vida Kung Fu. Porque me parece que há um gradual de que você, na verdade, deve dedicar seu sistema para você ter Kung Fu. Você deve não depender do sistema para que esse Kung Fu seja bom. E você deve ter bom Kung Fu para que a sua própria vida e das pessoas seja uma vida boa. Então, eu agradeço mais uma vez a presença. Se for mais uma vez, eu queria dizer para o senhor, não só do desejo, mas do compromisso de tentar fazer, de alguma forma, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, um pouco mais feliz. Parabéns. Obrigada, Júlio.